Oi, gente! Sejam bem-vindos ao canal Mesma Língua. Mais um episódio do nosso quadro Existe Lógica em Nossa Língua Portuguesa. Diretamente aqui dos estúdios da CMC Vídeo em São Paulo para todo o Brasil. A lógica hoje sintática. Muitas pessoas têm dúvida em análise sintática. É impressionante como muitas pessoas têm dúvida em análise sintática. Eu me lembro, na época de estudante também, lá do ensino médio, meu Deus, como eu tinha dificuldade. É objeto direto, é objeto indireto. Ah, pergunte para o verbo. O que? Quem come, come. O que? Faz o que? Alguém, alguma coisa. Meu Deus, como isso me deixava biruta. E depois, claro, de entender que os nomes gramaticais possuem uma razão tremenda, a minha vida mudou. E eu quero que a sua vida mude também, compreendendo a lógica do que virá. O termozinho, vem, seja convidado, vem aqui, por gentileza. O tema do nosso canal de hoje, do nosso quadro Objeto. Por que os complementos verbais são chamados de objetos? Por quê? O objeto é simplesmente uma coisa. Se eu dissesse a você o seguinte, por gentileza, leve todos os seus objetos daqui. Terminou uma relação e eu digo, terminou aquele namoro, eu digo, pode levar todos os seus objetos. Coisas. Os objetos são coisas, por isso tem esse nome. E em nossa língua portuguesa, nós precisamos compreender o seguinte. Vamos à anotação? Caneta e papel na mão aí então? Jura? Estamos juntos? Vamos ao princípio oracional, vamos à tríade das orações em nossa língua, o nosso sistema nato. As orações em nossa língua são pautadas pelo sistema sujeito, verbo, complemento. Sujeito, verbo, complemento. O governo quer mudanças. O governo quer mudanças. Sujeito, verbo, complemento. Daí o seguinte, dois complementos verbais em nossa língua. O objeto direto e o objeto indireto. Então você sempre memorize, por gentileza, que os complementos verbais são o objeto direto e o objeto indireto. Mas objeto é objeto, perfeito? Ah, muito bem. Só que muita gente vai até a prova, até o dia da prova, achando que tudo que está ao lado de um verbo é um objeto. E nem tudo que está ao lado de um verbo será um objeto. Veja um erro muito comum de quem fica paranoico, decorando, apenas decorando, e não compreendendo em nossa língua. Não dizendo que a memorização não é importante, mas veja um erro comum, assim, ó. Ele nasceu em 1999. Aí a pessoa decora o seguinte, tudo que vem ali com a preposição, complementando o verbo ali, não é? É objeto indireto. E isto aqui não é um objeto indireto. Ah, mas existe a preposição. Eu decorei as preposições de nossa língua. As preposições essenciais, ante, até, após, com, contra, de, em é preposição. Então isso é um objeto indireto. Não. E aí o nosso papo será seríssimo, seríssimo em tela cheia. Vamos a esse papo muito sério. Bom, esse papo muito sério é o seguinte. Em 1999 não é um objeto. Em 1999 não é um objeto. Objeto é porta, por exemplo, homem, um objeto, lâmpada, câmera, vídeo, isso é objeto. Em 1999 é uma palavra temporal. Não é um objeto, isso não pode ser classificado como um objeto indireto. Aquele em 1999. Veja a diferença para outra oração e porquê do nome objeto. Agora,
Lembrando que a diferença entre o objeto direto para o objeto indireto, sim, o auxílio da preposição, que é um termo ligante, subordinante. Aí o seguinte, nós temos aqui um objeto agora. Agora eu farei um objeto indireto. Veja só que interessante. Ele precisa de dinheiro. Ora, na expressão ele precisa de dinheiro, sim. Dinheiro é uma coisa. Dinheiro é objeto. Mas em 1999, não. Dinheiro, sim, um objeto. Preposição de é uma preposição. Aliás, quem não conhece as preposições vacila muito. Tem que saber as preposições. Bom, tá. Complementou o verbo. É objeto, auxílio da preposição, objeto indireto. Daí você pergunta assim, e a palavra temporal? A palavra temporal, essa em cima, é advérbio temporal, que sintaticamente terá o nome de adjunto adverbial de tempo. Adjunto adverbial temporal. Embaixo, um objeto indireto. E em cima, um adjunto adverbial de tempo. Bom, mas o papo no nosso quadro Existe Lógica é: não é um objeto. Perfeito? Agora, novamente, o nosso papo com a tela cheia. Ele canta canções populares. Canções. Objeto? Canções, coisa. Ele canta canções populares. Ou seja, músicas populares, músicas, canções, objeto direto. Ele canta samba. Samba não precisa ali da preposição. O verbo cantar não exige preposição. E aí nós temos isso como objeto direto. Um exemplo bem simples. Eu escrevo poema. Poema complementa o verbo escreve sem o auxílio da preposição. Objeto direto. Ué, quer dizer então que este quadro existe lógica? Realmente há lógica. Porque o objeto é isso, objeto, coisa. Ah, sim. Quer dizer então que na expressão, então, eu vejo o vídeo, objeto direto, o vídeo, ou ali artigo e tal, o vídeo, complementou o verbo. Perfeito? Exatamente. Ou seja, há muita lógica. Vamos então à nossa revisão. Neste quadro existe lógica. Vamos lá. A palavra objeto, então, objeto, coisa, coisa, objeto. Há uma lógica muito grande. O objeto direto e o objeto indireto são complementos verbais. O objeto direto não depende da preposição, não tem o auxílio da preposição. A, de, em, com, para. E o objeto indireto, sim, é auxiliado pela preposição. O direto sem preposição, o indireto com a preposição. Os nomes gramaticais possuem lógica? Sim, possuem muita lógica. É o que nós veremos sempre neste quadro aqui no canal Mesma Língua. Ah, se você curtiu esse vídeo, clique lá em curtir, ative as notificações e mais. Se você quiser gravar o seu vlog, quiser ter o seu canal, gravar o seu curso, acesse cmcvideo.com.br. Ah, eu estou também no Instagram, tá bom? Tchau, tchau!